O Grupo FGF tem o prazer de apresentar a vocês Mulheres que Inspiram, com Mara Rúbia e Kate de Oliveira. E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui nesse momento falando um pouquinho aí sobre Mulheres que Inspiram. É um novo programa da FGF, né? A gente começou a fazer aí esse projeto, né? Porque o nosso intuito é apresentar no Dia da Mulher e a gente precisa de histórias que nos inspiram. E melhor do que uma história que nos inspira, é uma colaboradora nossa, né, há mais de 2 anos e meio com a gente aí, 15 anos, mais de 15 anos de experiência na área contábil, contar um pouquinho da sua história. E com certeza inspirar muita mulher aí, né, Mara? Mara, muito obrigada, viu, para participar com a gente aí, trocar essa ideia com a gente, né? E é muito bacana as pessoas poderem também ouvir um pouquinho da sua história, né? Às vezes a gente tem um receio de contar, né? Às vezes a gente fica um pouco, tem vergonha, né? E prefere às vezes esconder algum detalhe ou outro, mas pelo pouco que a gente conhece, né? A gente percebe aí que você tem muito orgulho da história que você tem, né? E aí nós queremos ouvir um pouquinho. Tá bom? E aí, Mara, por que você inspira tanta mulher assim, hein? Você pode contar pra gente um pouquinho? Ok. Então, desde o início, né, quando eu fiz o técnico em contabilidade, eu morava em outra cidade. Meu sonho era trabalhar na área de contabilidade. Só que antes, né, de ter feito o técnico em contabilidade na minha cidade, que é muito pequena, eu sempre trabalhei de doméstica, certo? Então, eu trabalhei dos meus 9 anos de idade até os meus 20 de doméstica. E por que respondendo a pergunta, né, que você me fez, por que eu acho que eu inspiro? Porque eu acreditei que um dia poderia ser possível alcançar o objetivo, que era trabalhar naquilo que eu tinha feito, naquilo que eu tinha estudado, né? Que é o técnico em contabilidade, né? Então, minha vontade era trabalhar na área de contabilidade, né? Então, eu acredito que eu inspiro por isso, né? Por acreditar que é possível, mesmo você não tendo experiência. Olha aí, né? E é bacana essa questão da experiência, né? Hoje eu atuo na área de recursos humanos, né? E a gente sabe o quanto é importante a experiência, mas também o quanto é importante eu dar essa experiência, né? Então, propor isso para as pessoas, né? E pelo que você contou um pouquinho aí, né? Essa experiência te faltou lá no início, né? E conta um pouquinho da sua história aí, como que foi lá no início de tudo isso? Então, eu vim para Uberlândia em janeiro de 99. De janeiro de 99 até agosto de 99, eu ia todos os dias do bairro que eu morava, que era o Roosevelt, para o bairro, lá para o centro, né, que ficava o balcão de emprego. E aí, todos os dias eu ia, ficava numa fila imensa. Naquela época, pegava-se um papelzinho e a gente ia até o local, né, um escritório de contabilidade que estava precisando de colaboradores, para, vamos dizer assim, né, verificar se tinha aquela possibilidade de você entrar naquela vaga. Podia dar certo ou não. Isso. E em todas as portas que eu bati durante esse trajeto, todas as pessoas me falaram praticamente a mesma coisa, né? Tem experiência? E eu respondia, não tenho. E aí eles, naquela época não tinha telefone, né, pra gente entrar em contato e tudo, mas a gente deixava um currículo que tinha às vezes um e-mail, às vezes um telefone fixo, e eles falavam que entrariam em contato depois. E isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Nesse período, né, que foi a minha luta diária de todos os dias buscar essa oportunidade de emprego, né? E meu marido, na época, né, ele trabalhava como soldado do Exército, e ele tinha um colega, né, um amigo dele que trabalhava junto com ele, que a esposa dele, ela era chefe na área de seção de limpeza, contratava as pessoas para essa área. E aí meu esposo falou assim para mim, assim, eu já estava ficando, vamos dizer assim, ansiosa, porque para uma pessoa que trabalhou dos 9 anos de idade até os 20, se ver desempregada ou se ver sem ganhar um dinheiro, eu já estava ficando um pouquinho assim desesperada. Desmotivada, né? Desmotivada. Por mais que meu marido tinha o salário dele, a gente tem a nossa vontade, né, de ter o nosso dinheirinho. Então meu esposo virou para mim e falou assim, tem essa oportunidade, você quer? Eu falei, eu quero. E aí a oportunidade que apareceu para mim, né, foi de serviço de limpeza. Naquela época era terceirizado e eu fui atender a rede do Banco Real que existia, que hoje é o Santander, ficou naquela
ocupando esse espaço, né? E nada a ver com o que você estava procurando. Nada a ver com o que eu estava procurando. Só que nesse período, eu fiquei nessa empresa 3 anos e 6 meses. Todos os dias, praticamente, como era no centro da cidade de Uberlândia, eu buscava as oportunidades que tinha. Sempre estava vendo uma vaga, naquela época eu comprava muito jornal, né? Via as vagas, e eu ia atrás dessa oportunidade. E, infelizmente, ninguém me deu oportunidade. Infelizmente. E sempre nessa questão da experiência, né? Sempre nessa questão da experiência, né? Sempre me perguntando, tem experiência? Não tem experiência. Então, por não ter a experiência, porque além de ter a experiência, precisava ser comprovada, né? Então, eu não tinha nem de uma forma nem de outra, então não me deram oportunidade. E nisso eu não desisti. 3 anos e 6 meses eu fiquei na empresa procurando entrar na área. E por mais que todas as pessoas falavam para mim, né, a mesma pergunta, se tinha experiência, aquilo não me travou para ainda acreditar que poderia ser possível um dia acontecer, certo? E aí, um belo dia, meu esposo teve uma oportunidade de abrir o próprio negócio. E aí, era uma transportadora, e aí ele falou para mim assim, você vem trabalhar comigo, né? Eu vou precisar de você para fazer a parte que é o seu sonho, na área, vamos dizer assim, financeira da empresa, a área administrativa. E eu fui. A nossa empresa durou de 2002 até 2006, 4 anos, e como era uma empresa familiar, ela não deu muito certo. Então, depois de passado o período que a empresa teve de existência, nós abrimos mão e cada um foi tocar a sua vida. E aí, de 2006 para 2008, eu fiquei, vamos mais uma vez, sem trabalho. E aí, eu tinha experiência na carteira, até nessa oportunidade pela empresa ser nossa, o meu cargo ele era gerente financeiro. Né? A carteira que não tinha experiência já ganhou uma experiência já mais. Exatamente. E aí, mesmo assim, né, como eu até queria na área mesmo, né, então eu não tinha, porque o meu cargo era gerente financeiro. Então, eu não tive a oportunidade para entrar na área de contabilidade. Na área contábil. Né? E aí, de 2006 para 2008, foi mais uma luta, né, da minha, vamos dizer assim, busca, né, por conquistar novamente um espaço no mercado de trabalho. E aí, todas as vezes também, a decepção de não ter a oportunidade de trabalhar na área. E aí, nesse período, eu falei para meu esposo assim, eu vou fazer um curso. E aí, eu fiz um curso administrativo no Sebrae, ali do lado da Riachuelo, né, que eu acredito que todos vocês conhecem. E ali eu conheci uma pessoa que ela trabalhava de doméstica, fazendo esse curso também, e o patrão dela era um dos chefes. E aí, ela falou assim para mim, lá é período safra, você quer ir? Eu falei, vou. Foi a primeira etapa, início de 2008. De 2008, em 2008, de janeiro a março, mais ou menos, período safra, fui embora para casa e tal. E o que você fazia nesse período de safra? Debulhava o milho, selecionava o milho que ia para aquelas tratativas que é feita dentro da empresa. A pessoa que era doméstica, que depois virou gerente financeiro, aí ela foi lá mexer com milho. Isso, exatamente. Nossa, e Mas aí? era período safra. Mas bem diferente da realidade que você queria. Você queria a área contábil e você estava mexendo com milho agora. Exatamente. Bem diferente da realidade que eu queria. E aí, o período safra acabou. Fui embora para minha casa. Meu marido, mais à frente, sofre um acidente. 3 meses, nós passamos uma vida muito difícil. E aí, eu liguei para essa amiga minha e falei para ela assim, quando vai ser o novo período de safra? Porque eu preciso trabalhar e eu não tenho condições de ficar em casa. Meu marido está acamado e eu preciso trabalhar. E ela falou para mim que seria, acho que em julho, se eu não estiver enganada, não lembro muito bem certinho o período, mas acho que em julho. E aí, ela me deu novamente essa oportunidade. Ela conversou com o patrão dela, eles me chamaram e eu fui. E quando eu estava lá, né, em outubro, estava chegando próximo ao fim dessa safra novamente e eu iria ser desligada. Até então, o período safra passava, a pessoa não tinha nenhuma possibilidade de ficar. Ficava alguns homens que ele selecionava para ir para Capina. Ah, tá. Para ir para Capina. E aí eu ajoelhei nos pés do gerente da empresa
né, que cuidava da área que eu estava trabalhando, e eu falei para ele assim, César, eu preciso muito continuar, eu preciso muito desse emprego, me dá a oportunidade de ficar. Ele falou para mim, Mara, mas lá é só homem. Eu falei para ele assim, eu preciso. Eu falei para ele, eu preciso. E aí ele me deu a oportunidade, eu fui para Capina. E aí até cheguei em casa. E olha como que foi, né, Mara, todo esse processo, né? Jamais você imaginou que você ia ajoelhar, né, e pedir algo que não era longe da realidade que você queria. Isso. Mas a necessidade você precisou, né? Exatamente. E aí, uma semana, 2, que eu estava na roça, como diz o outro, né, capinando ali naquela empresa, meu telefone toca e era de um escritório de contabilidade, o qual eu tinha deixado o meu currículo há uns meses atrás, muitos meses atrás, e ali eles falaram assim para mim nessa ligação, recebi uma indicação, estou aqui com o seu currículo e eu gostaria de fazer uma entrevista com você amanhã. Você pode vir amanhã? Eu falei, posso. Respondi, posso, mas eu tava ali naquele, vamos dizer assim, naquele sol, né? Naquela época a gente usava umas roupas bem quentes para poder ficar no sol para capinar. E eu falei assim, essa ligação aqui, vou chegar lá amanhã, vão falar para mim assim, tem experiência? E aí eu não tenho, eu acho que eu não vou mexer com isso não. Pensei comigo, né? Ali na roça mesmo, comentando com todo mundo. E as pessoas até falaram para mim assim, mas vale a pena, vai lá, tenta e tal. Aí fui trabalhar como se nada tivesse acontecido no meu dia e fui embora para casa. Cheguei em casa e contei pro meu marido, mas contei como eu tô falando aqui para você agora, sem entusiasmo nenhum, sem expectativa. Meu marido falou para mim assim, você vai. Eu falei, não, eu não vou. Aí eu fiz umas contas rápidas, naquela época eu ganhava R$16 por dia. E eu falei assim, eu vou perder R$8 que vai fazer falta para nós lá no final do mês. Aí ele falou para mim assim, você vai. Tá, eu me preparei toda para ir, fui nessa entrevista, cheguei na entrevista sem experiência, acreditando que ia ser mais uma, né? A pessoa vira para mim e fala assim, você pode começar hoje? Não. Aí eu olhei na cara dela e falei, como? Ela virou pra mim e falou assim, você pode começar hoje? Eu falei, meu Deus, não tô acreditando nisso. Eu vim aqui pra escutar você me falar assim, tem experiência? E eu ia te responder que não, e você ia me dizer, então, que não ia ter a oportunidade. E aí você me fala isso, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu estou trabalhando. Se você falar que eu posso começar amanhã, eu venho para começar amanhã, porque eu tenho que ir lá na empresa, embora todos eles sabem que eu tenho curso de contabilidade, gostaria de entrar na área, mas eu preciso ir lá e falar com eles. Eu não consigo começar hoje e dar as costas para a empresa que me deu a oportunidade de estar trabalhando e estar levando o sustento para minha casa. E aí, assim, eu fiz. Corri na empresa, né? Cheguei lá e falei pro gerente novamente, e eu ajoelhei nos pés dele, e falei para ele assim, César, me desliga da empresa, porque eu tenho R$50 de fundo de garantia. Nossa. E eu preciso desses R$50. Eu não sei o que vai ser, né? Porque eu não tenho experiência, eu não tenho conhecimento na área. E eu não sei como que vai ser na empresa. Então, eu não sei se eles vão ficar comigo, porque tem todo um processo, né, de experiência. Como eu não tenho, eu não sei como que vai ser. E aí, se mais uma vez eu ficar sem emprego, sem dinheiro, vai ser difícil para mim. Me desliga. E ele me desligou, eu ainda até consegui resgatar os meus R$50. Eu comecei nessa nova empresa no dia 28 de outubro de 2008. Com 4 meses de casa, eu já era uma pessoa que dava treinamento para todos os clientes da empresa. A inexperiente. A inexperiente. Com Olha 4 meses de casa, né, eu aprendi o serviço. Com 4 meses, eu era a pessoa que dava esse treinamento. Aquilo eu ia para toda a região aqui de Uberlândia, né? Clientes que tinham toda aqui região, era eu que ia. Então, em 2010, teve uma abertura de uma filial e ele me chamou para ser a gerente dessa empresa. Só que eu não aceitei, porque eu ia ter que mudar de cidade e eu não aceitei. Eu nunca tive, assim, minha vontade era trabalhar na área. Então, assim, ilusão com cargo, até hoje eu não tenho, né? E eu falei para ele que não, porque devido a mudar de cidade, não era meu interesse no momento, eu não aceitei. Quando foi em setembro,
surgiu uma oportunidade das meninas que eram as coordenadoras do departamento irem para uma outra área, que é a consultoria tributária. E o meu nome foi o selecionado para assumir o cargo de coordenação. E tinha mais gente concorrendo? Tinha mais pessoas e mais pessoas mais velhas do que eu. Que normalmente eram elas que queriam ocupar, né? Geralmente as empresas sempre dão oportunidade para os mais velhos, né? Só que aí meu ex-patrão me chamou e falou para mim assim, eu quero você no cargo de coordenadora. Olha que legal. Do departamento fiscal, né? E eu aceitei, né? Fiquei nessa empresa 12 anos. Dos 12 anos que eu fiquei, 10 anos eu fiquei na coordenação. Né? Hoje eu estou na FGF e saí da empresa, né, pedindo para sair, e entrei na FGF para assumir também o cargo de coordenadora, que, como você até perguntou, 2 anos e meio nessa empresa. Olha só, gente, que história bacana, né? E o legal é que aquilo que para você era um tabu, né? Era a dificuldade de entrar no mercado, porque você não tinha experiência e as portas se fecharam o tempo todo pela falta de experiência. A inexperiente hoje é coordenadora da FGF. A inexperiente. E o legal de comentar, né? E poder compartilhar isso com o pessoal é que a Mara hoje ela é uma coordenadora que ela topa muito ensinar as pessoas. Então, quando a gente faz um processo seletivo e a gente entrega esse candidato para ela, é lógico que a gente quer saber em relação à experiência, de acordo com o nível do cargo lá, né, e tal, mas a preocupação dela em ensinar é muito grande. E por que isso? Ela trouxe isso na história dela. Então, as pessoas podem entender, né, eu não tenho experiência, né, mas o mundo não acabou aí, porque podem ter pessoas como a Mara que vão enxergar além e vai sim dar oportunidade para aquela pessoa mesmo que ela não tenha experiência. Você sentiu isso na pele e diferente porque você saiu completamente do foco que você queria, voltado para a área contábil, foi capinar, precisou disso, precisou passar por todo esse processo para hoje você chegar onde que você tá. Eu falo muito que chegar lá em cima é muito fácil, né? Se manter lá que é complicado. E você está se mantendo muito bem pela trajetória, pela história. E não é à toa, Mara, que a sua história é uma história que inspira. Então, levando um pouco aí dentro desse quadro nosso, né, desse projeto nosso de Mulheres que Inspiram, acho que eu não escolhi errada a pessoa, não, né? Obrigada, Kit. E como que você sente, assim, sabendo que a empresa está enxergando isso em você, não só como colaboradora, que tem aí já 2 anos e meio de empresa, né, que tem toda a responsabilidade do cargo que você tem, toda a sua organização, você é sempre muito metódica, sabe muito dos processos, né, com muito detalhe. Então a empresa hoje ela não está te enxergando só dessa forma. A gente está enxergando a Mara hoje, né, uma pessoa que inspira, né? Então, como que você sente assim nesse momento, nessa cadeira agora, falando um pouquinho da sua história aí pro pessoal? Sim, do fundo do meu coração, eu tenho muita gratidão por toda a história que eu vivi, né? Desde até a época mesmo de doméstica até hoje, porque eu acredito que tudo valeu a pena para que hoje eu reconheça nas pessoas também, como você até mencionou, né? Que elas podem chegar lá. Então, assim, eu tenho gratidão por ter vivido, por ter acreditado até mesmo em mim, né? Por dizer que seria possível e isso poderia acontecer sim, e que eu posso passar isso para as pessoas, né? De certa forma, para que as pessoas também possam conquistar aquilo que às vezes elas desejam. O que eu acredito, tá? Isso eu não quero até assim falar me engrandecendo, não. Mas eu acredito que é muito de dedicação, de esforço diário que a gente faz, né? O nosso plantio. Então eu preciso plantar, mas além de plantar, eu preciso regar. E esse regar que eu acredito que é um dos mais difíceis, né, na nossa trajetória de vida, porque a forma como você tem que viver, né? Você levanta, você come, você dorme, tudo isso faz parte. Para que você se mantenha, você tem que fazer todos os dias. Então eu acredito, né, eu não sei, né, ainda não tive esse feedback tão aberto, né, pergunta que você fez, mas eu acredito que o fato de eu regar todos os dias é que acredito ser a pessoa que você está dizendo hoje.
Tô dizendo e todo mundo sabe, viu? Não é só eu que falo, não. Obrigada. Né? Isso é muito positivo, né? Então, assim, a gente fica muito feliz de poder compartilhar a sua história com essas pessoas. Às vezes as pessoas sabem um pedacinho daqui, outro daqui, e agora tá tendo a oportunidade de conhecer de fato a história da Mara. E entender quem é a Mara hoje. É uma pessoa com muito detalhe, me manda e-mails super detalhados, né? E a gente entende agora um pouquinho do porquê disso. É igual a gente já bateu esse papo, a gente não pode eliminar nada que passou na vida da gente. Independente se foi ruim ou não, algo você aprendeu. E Com hoje certeza. você chegou onde que você tá, porque você não desistiu em momento nenhum. Caindo no balcão de emprego, eu imagino o tanto que não deve ter sido chato ali, até, né? Então, né? E saber que era algo incerto ainda, né? Porque poderia dar certo ou não, e igual você comentou, toda hora falava da experiência que você até então não tinha. Então, pessoal, é muito bacana a gente pensar nessa questão. E o Dia da Mulher tá chegando aí, que a gente consiga, né, encontrar histórias como a da Mara Rúbia, de mulheres que nos inspiram. Então, a ideia no Grupo FGF hoje é isso, é colocar de uma maneira clara, colocar em evidência essas mulheres e as suas histórias. Mara, te agradeço demais por ter aceitado essa loucura toda aqui com a gente, né? Vim gravar, né? Vim falar um pouquinho, trocar essa ideia, né? Poder expor a sua história, né? Sem medo nenhum, falar um pouquinho. Então, eu te agradeço muito por ter aceitado e que você continue inspirando, tá bom? Acho que você tem muito chão ainda pra frente, tá fazendo faculdade, a mulher não para não, viu? Tá fazendo faculdade, corre atrás dos sonhos, dos objetivos dela para que fiquem mais concretos ainda e continua dessa forma, tá? Que você continue inspirando, tá bom? Então é a nossa história aí no Grupo FGF, Mulheres que Inspiram. Obrigada, viu, Mara? Eu que agradeço, viu, Kate, pela oportunidade, né? Eu agradeço a Deus todos os dias por estar aqui, né? Não nesse momento, mas por estar onde eu cheguei e todos os dias eu agradeço a Deus, agradeço a minha família também, meu esposo. Sou casada há 24 anos, tenho um casal de filhos que também sempre me ajudaram em todo o processo da minha vida, tá? Agradeço imensamente, até mesmo ao Grupo FGF, por estar me dando essa oportunidade também de apresentar a minha história. Muito obrigada, viu? Show. Muito obrigada, viu, Mara? E venha ser você também, uma garota que inspira, uma mulher que inspira no nosso Grupo FGF. Obrigada, viu, Mara? Até Obrigada mais. a você.